Eu cresci numa família com uma religião tradicional, sempre segui a religião dos meus pais e nunca tive grandes problemas em relação à atitude, à personalidade. E mais ou menos com 12 anos, por convite de uma amiga, eu fui a uma igreja e participei de um grupo de estudo bíblico. Eu comecei a gostar e percebi que aquela religião não era o que eu sempre pensei que fosse, que era diferente. E que podia sim existir um relacionamento com Deus mais de perto, diferente do que eu conheci seguindo a religião dos meus pais. Eu comecei a gostar desse grupo de estudos, comecei a frequentar sempre, conheci Deus mais de perto e me batizei. Na igreja, eu comecei a trabalhar em ministérios de artes, dança, teatro. E Deus foi me mostrando que Ele tinha me preparado para seguir Ele e para algo mais. Em 2007, eu comecei a trabalhar no acampamento cristão. E lá eu pude ver que Deus usa várias formas para a gente conseguir dar um testemunho e falar do amor dele para as outras pessoas. E no meu segundo ano de faculdade, quando eu estava voltando para casa, na esquina da minha casa eu fui assaltada e o homem que me assaltou me violentou sexualmente. Bom, isso abalou muito minha família, porque como eu era a única cristã, a pessoa de casa que era mais ligada com Deus, isso causou um certo choque, porque, bom, como que os meus pais iam seguir, iam entender que o Deus que a filha deles adorava permitia que esse tipo de coisa acontecesse. E a pergunta que eu mais ouvia era: nossa, mas você sempre foi tão certinha, você sempre foi na igreja, como que isso foi acontecer com você? Raiva de Deus foi um dos primeiros sentimentos que eu tive, porque isso acabava deixando meu testemunho muito mais difícil dentro de casa. E por mais ou menos uma semana eu senti essa raiva de Deus. Eu não lia a Bíblia, eu não orava direito, e quando eu orava era para brigar com Deus. Depois desse tempo de raiva, eu comecei a perceber que em algumas situações Deus estava me testando, Deus estava me provando. E quando eu cheguei na faculdade e pessoas que nunca foram à igreja vinham me dizer que tinham orado por mim, eu entendi que era ali que Deus estava começando a fazer uma coisa bem maior na minha vida. Quando eu voltei a frequentar a faculdade, comecei a conversar com as pessoas, Deus foi me usando de tal forma que eu comecei a entender o chamado de Deus. Na última temporada que eu fui, que foi em julho do ano passado, um pouquinho antes da temporada, que foi quando o meu assalto aconteceu, eu desisti, eu não queria mais ir pra temporada. E Deus foi trabalhando, até que o líder desse acampamento me chamou para liderar um setor inteiro. E lá no acampamento eu pude dar meu testemunho, pude contar que tudo que aconteceu foi pra honra e glória de Deus. No dia que ele veio falar comigo para pedir para eu liderar, saíram os resultados dos meus exames de sangue. E pra glória de Deus tinha dado tudo negativo. Isso foi uma vitória, a gente comemorou juntos. E dentro da temporada pude mostrar o amor de Deus e contar isso que aconteceu para as pessoas que estavam lá. Consegui também aprender que Deus usa a gente quando a gente está mais fraco. Depois que eu dei testemunho, vários acampantes vieram falar comigo que Deus tinha falado na vida dele através do meu testemunho. Bom, enfim, Deus foi me ensinando, Deus foi me mostrando outros vários caminhos dentro da minha família também. O meu pai, ele tem sequelas de um acidente que aconteceu em julho de 2009 e ele tem dificuldades para falar. A minha mãe trabalha num convento, o que dificulta um pouco eu falar algumas coisas para ela. E ano passado, na véspera de Ano Novo, pela primeira vez, a minha mãe pediu para eu orar antes do jantar. E ali eu me emocionei, porque eu pude estar
mostrando um pouco do meu relacionamento com Deus, relacionamento que eu desenvolvi, e pude estar falando para eles também que eu me senti como poucas vezes dentro de uma família. Eu pude entender o que era uma família de verdade. E eu pude também mostrar para eles que o Deus que eu sirvo é um Deus que ama, é um Deus que cuida, e que mesmo em meio à desgraça, o Deus que eu sirvo é um Deus que levanta, é um Deus que protege, e é um Deus que ama incondicionalmente. E eu espero que Deus continue falando através da minha vida, a vida das pessoas, que elas possam estar conhecendo o Deus que um dia eu conheci. Meu nome é Elaine, eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de enfermagem, lidero um grupo de estudo bíblico, tenho uma família que pôde experimentar um pouco do amor do Deus que eu sirvo, e tenho um namorado que me ajudou a passar por tudo isso e tem me ajudado.